Olá pessoal, estamos começando mais uma Estação Ciência e o assunto de hoje é campo elétrico. Primeiramente vamos dar um geralzão sobre campo. Campos são forças que não precisam de contato, ou seja, forças que estão à distância. Mas para existir um campo elétrico, é primordial que haja uma carga elétrica, pois sem uma carga elétrica não é possível gerar um campo elétrico. E essas cargas podem ser elétrons, prótons ou íons. Aqui nós temos uma carga pultiforme, ou seja, a sua dimensão é desprezível. Uma Q maiúscula positivo, e ela vai gerar uma influência ao redor dela. E essa influência que nós chamamos de campo elétrico. A influência se dá sobre outras cargas quando este campo provoca força sobre estas cargas. Aqui nós podemos notar uma Q maiúscula positiva, e ela gera uma influência ao redor dela. E se nós colocarmos uma carga de prova Q positiva, ela vai sentir uma força, e essa força vai ser de repulsão porque ela é positiva. Se nós tivéssemos colocado uma carga de prova negativa, a força que ela iria sentir seria a de atração. É importante constatar que para nós confirmarmos que existe um campo elétrico em determinado local, nós precisamos colocar essa carga de prova. Se essa carga de prova sentir uma força, seja de atração ou de repulsão, nós confirmamos a existência do campo elétrico. Mas se nós colocarmos a carga de prova e ela não sofrer nenhuma influência, quer dizer que não existe campo elétrico naquele determinado local. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, ele possui módulo, direção e sentido, e a unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb. Nós podemos encontrar a intensidade ou o módulo do campo elétrico de duas maneiras. Primeiro, percebendo a influência sobre as cargas, que ficaria o campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. E da segunda maneira, conhecendo as informações da carga geradora, que ficaria campo é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Os caminhos que usamos para chegar nessa segunda equação foram: primeiro, nós temos a força elétrica. Então, o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Consequentemente, nós mudamos a força elétrica pela fórmula que encontramos a força elétrica. Desta maneira, fica campo é igual a carga geradora vezes a carga de prova, vezes a constante eletrostática dividido pela distância ao quadrado, tudo isso dividido pela carga de prova. Como a carga de prova existe no denominador e no numerador, nós podemos simplificá-la. Então, a divisão embaixo no denominador fica 1. Por fim, o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Existem dois tipos de campo: campo divergente e o campo convergente. No campo divergente, a carga é positiva e as linhas de força saem da carga. E no campo convergente, a carga é negativa e as linhas de força estão entrando na carga. Para nós determinarmos a direção e sentido do campo elétrico, precisamos verificar em relação às linhas, e ele sempre é tangente às linhas de campo, e se não houver linhas de campo, nós precisamos desenhá-la. Campo elétrico de condutores eletrizados. Como nós podemos observar na figura, o campo elétrico no interior do condutor é nulo, ou seja, igual a zero. O potencial elétrico na parte externa do condutor deve ser o mesmo em todos os pontos. Blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática ocorre quando o excesso de cargas em um condutor distribui-se uniformemente em sua superfície e o campo em seu interior é nulo. Isso ocorre quando um raio atinge um avião. O campo elétrico dentro do avião é nulo, por isso que as pessoas que estão dentro deles não sofrem nenhuma interferência. Isso ocorre também em carros, em elevadores e na famosa gaiola de Faraday. Placas planas e condutoras.
que gera um campo uniforme. Nós podemos notar que uma placa está eletrizada positivamente e outra negativamente. Elas geram um campo uniforme, ou seja, em qualquer lugar que colocarmos a carga, ela vai gerar um campo com a mesma intensidade em todos os outros locais, em todos os outros pontos. Assim percebemos que E1 é igual a E2, a E3 e E4. Nós temos que lembrar sempre que o campo elétrico é tridimensional. As cargas elétricas abandonadas em um campo uniforme. Se nós colocarmos uma carga teste positiva, o campo terá o mesmo sentido da força. Já se colocarmos uma carga teste negativa, o sentido do campo será oposto da força. Aqui nós temos uma carga eletrizada negativamente. Nós vamos soltá-la e a gente percebe que ela vai para a parte eletrizada positivamente entre duas placas. Agora vamos aprender um pouco mais sobre a grandeza vetorial. Como qualquer grandeza vetorial, o campo elétrico resultante deve ser a soma vetorial do campo gerado de cada uma das cargas, como nós podemos observar na figura. E para nós encontrarmos a força resultante, usamos o método dos polígonos.